Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Você na Mídia, aqui no portal de notícias da São Paulo Rio. Hoje eu vou trazer um assunto bastante sério e delicado quando se trata de rede social e crianças. A gente vai aprender como a gente pode proteger melhor as nossas crianças, a imagem das nossas crianças nas redes sociais. Vocês lembram na semana passada aquele caso da menina de 10 anos que foi estuprada e que teve um aborto, o aborto autorizado pela justiça. No decorrer do fato, durante a história, durante as divulgações sobre o que estava acontecendo, o nome dela foi divulgado numa rede social. O nome dela, juntamente com o endereço do hospital onde ela estava internada para fazer o procedimento médico. Então, a identidade dela foi revelada, por uma pessoa nas redes. E isso é proibido por lei. Nossas crianças e adolescentes, até completarem 19 anos, eles são protegidos pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E no ECA tem uma série de normas que diz que todos nós devemos zelar e proteger a imagem das nossas crianças. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui do que o ECA diz para que todo mundo saiba da importância desse tema. Então, vejam só, eu trouxe aqui escrito, para não perder nada, trouxe 2 artigos para ilustrar aqui a nossa discussão. No artigo 17 fala sobre o direito da criança e adolescente ao respeito e abrange exatamente o que eu tinha falado há pouco, a preservação da imagem, da identidade e da autonomia, além de outros itens, tá bom? Já no artigo 18 fala que é dever de todos nós velar pela dignidade, pondo as crianças e os adolescentes a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, Por que eu trouxe esse assunto aqui? Primeiro porque foi um fato que aconteceu semana passada e eu quis trazer algo, um exemplo para a gente poder falar sobre ele. Segundo, que todos nós precisamos ter muita atenção com isso. E quando a gente fala de proteger as nossas crianças, está muito claro aqui no Estatuto que a gente não está falando só das crianças da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos. A gente está falando das crianças do Brasil. Então, se você em algum momento for envolvido com alguma situação que coloca alguma criança em situação de vulnerabilidade, em situação de exposição negativa, você precisa tomar uma atitude sobre isso. Ou pelo menos não compartilhar esse tipo de informação nas redes sociais. A gente precisa lembrar que a internet não é mais uma terra de ninguém, Hoje, passado tanto tempo de rede social no Brasil, a gente já tem bastante normas, bastante leis que regulamentam o comportamento na rede. Então, tratando assim de um assunto tão sério, que tem um estatuto, que tem uma lei rígida, no Brasil, você precisa ter muito cuidado com o que você posta, principalmente pensando na imagem das crianças que estão sob a sua responsabilidade. Imagina você colocar alguma coisa hoje na rede que pode gerar uma exposição negativa e que isso pode, inclusive, não só prejudicar essa criança atualmente, quando o fato acontecer, mas ela pode também ser resgatada lá quando ele for um adulto, podendo prejudicar a carreira dele de alguma forma, trazer algum trauma psicológico. Então isso é muito, muito sério mesmo. Então a gente tem que cuidar com a mesma seriedade hoje da exposição dessas crianças e adolescentes. Então, para ajudar a gente entender, como que a gente pode fazer isso, como que a gente pode ser mais cauteloso na divulgação dessas imagens ou nessa exposição, eu trouxe aqui algumas dicas para ajudar. Não divulgue os hábitos e a rotina das crianças na rede.
A gente sabe que as redes sociais estão aí, que todo mundo adora postar tudo o que acontece no dia a dia, mas tome muito cuidado com informações que podem divulgar situações em que essa criança pode estar em risco. Por exemplo, divulgar a entrada e saída de colégio, fotos com as crianças com o uniforme da escola. Ninguém precisa saber onde seus filhos estudam, que horas eles entram, que horas eles saem, né? Porque tem muita gente má nesse mundo. Então, tem que cuidar. Esse tipo de informação não é bom ser divulgada. Uma outra situação, né, que também é bastante sensível. Fotos das crianças na piscina, foto das crianças na praia, foto das crianças tomando banho, vídeo das crianças se divertindo na banheira, do seu banheiro, que vão estar com menos roupa, que vão estar numa situação ali que não é normal, né? Que é uma situação muito íntima e privada. Então, como eu já disse, que tem muita gente na rede a fim de fazer má uso de vídeos e de fotos como essas, então não divulgue, guarde para você. Outra questão, né? Quem nunca recebeu no seu feed uma campanha de levantamento de fundos para ajudar alguma criança que estava passando por um tratamento de saúde? Eu já recebi várias imagens de crianças em situação de vulnerabilidade, né? É muito constrangedor. Às vezes a criança está internada, está ligada a aparelhos, está em UTI, e mesmo em casa, numa situação complicada. E aí vem aquela campanha, aquela corrente de todo mundo. Divulguem, compartilhem, divulguem, porque a família está precisando de dinheiro. Existem outras maneiras de você fazer essa vaquinha. Hoje em dia, isso inclusive é bem organizado e estruturado. Existem sites onde você pode organizar isso e você não deve de forma alguma divulgar uma foto de uma criança numa situação dessa, né? Numa situação de vulnerabilidade total. Então, se você receber qualquer coisa assim, primeira coisa, não compartilha. Não compartilha porque agora você sabe que isso é crime, né? E você pode estar se envolvendo numa situação também criminosa e ajudando essa corrente a se propagar. Segunda coisa, se você conhece a pessoa que te mandou isso, ou mesmo não, né? Se você estiver disposto ou disposta, avisa essa pessoa que essa foto não pode ser divulgada de acordo com as regras do ECA. Muita gente não sabe e faz também porque está achando que está ajudando e na verdade não sabe nem em que situação que ela está se envolvendo, né? Então é sempre bom ajudar. Uma outra questão, você tem seus filhos, aí tem a festinha de aniversário, tem o cinema, todo mundo se encontra, tem a festa do pijama, e aí rola aquele monte de foto da galera, todo mundo junto, às vezes das crianças deitadas no sofá na hora de irem dormir, aquela bagunça que eles adoram, que os pais também adoram, mas lembra sempre de uma coisa: você só pode divulgar nas suas redes sociais foto dos seus filhos, que são as crianças que estão sob a sua responsabilidade. Fotos de outras crianças menores de 19 anos, você não tem autorização para divulgar, a não ser que os pais autorizem. E aí, assim, olha, tudo bem, sei que eu tenho que tomar todos os cuidados, mas eu quero muito divulgar as fotos do meu filho para minha família, porque os pais, né, os pais, os avós, os tios, todo mundo quer acompanhar o crescimento das crianças, quer participar da vida deles, quer compartilhar aquele momento de alegria e de conquista, que são vários. Então tome alguns cuidados, não é que você não pode fazer isso, mas crie ambientes seguros para isso. Vamos só lembrar aqui o que a gente falou durante esse programa. Existe uma lei no Brasil, um estatuto que é o ECA, que regula os direitos das crianças e adolescentes e a gente precisa sempre estar atento ao que ele diz. Segundo, nesse mesmo estatuto, diz que todos nós temos o dever de proteger a imagem e identidade de nossas crianças e adolescentes até que eles completem 19 anos. Isso inclui todas as crianças do Brasil e não só as crianças que estão sob a sua responsabilidade.
Outra coisa, dei dicas aqui do que você pode postar, do que você não deve postar, quais os cuidados que você deve ter com a imagem dos seus filhos e das crianças que estão no seu convívio, tá? Então a gente vai terminando por aqui. Espero que esse programa tenha servido, tenha sido útil para você e continue me acompanhando aqui na São Paulo Rio Mais, no nosso programa Você na Mídia. Toda semana sempre vai ter um assunto quentinho para a gente conversar. Um abraço e até a próxima!